Deus. Vamos lá? Você está animado ainda? Vai dar rajada de glória, aleluia, hein? Vamos lá, gente. É demais. Hoje de manhã foi incrível. De manhã eu ministrei para falar sobre descansando naquele que já provê tudo. Então, se você não estava aqui hoje, depois você assiste lá no YouTube. Foi incrível. E agora à noite eu quero falar com você. Cadê? Já tem aí o meu? Vai soltar aí? Solta aí sem pressa, meu querido. Depois você aumenta o retorno aqui do teclado para mim, por favor. Esse é o tema, ó. Não desliga o céu. Amém? Não desliga o céu. Eu estava assistindo um filme, daqueles filmes de guerra, lá acho que era 1917 o nome do filme. E tá ótimo, obrigado. E você sabe que uma das primeiras estratégias do inimigo que ele faz em uma guerra é cortar a comunicação. Porque se ele corta a comunicação, eles ficam sem direção. E cortando a comunicação, ele gera uma confusão lá no exército inimigo e ele vai e ataca de surpresa. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer cortar o nosso contato com o céu. Ele quer que você perca o seu contato com o céu. Mas a palavra diz que o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E se eu parar de ouvir, a nossa fé vai enfraquecer. A gente não vai conseguir seguir na direção que o Senhor nos aponta. Por isso que eu dei esse tema hoje, não desliga o céu. Essa é a tua linha de guerra. Ela é a tua torre de comando, amém? Ela é a nossa sobrevivência espiritual. Então não para, não desanima, não perca a esperança. Não desligue aquilo que o Senhor tem para a tua vida, amém? E querido, tudo que nós recebemos aqui ao longo dos nossos encontros, sabe? São fundamentos para que a sua vida seja construída sobre a rocha. Você conhece bem aquele texto da casa que foi construída sobre a areia, que veio a tempestade, derrubou. Mas a que foi construída sobre a rocha, ela ficou de pé. E é isso que você aprende aqui. Eu quero, sabe, honrar a vida do Rafa, porque tem nos ensinado de maneira poderosa, gente. Sabe, poucos têm um Rafa dentro das suas igrejas, com uma sabedoria que nos ensina e que nos fundamenta, sabe, através da palavra, através do conhecimento, através desse dom de mestre que ele tem sobre a nossa vida. Então é sobre isso que nós estamos aqui, sabe, criando fundamento todos os dias. E Paulo, em certa ocasião, ele falou lá em Coríntios, sobre 3 pilares que a nossa vida precisa estar firmada. 3 pilares que são um fundamento para a nossa jornada de vida. São princípios que nós precisamos manter vivos, sabe, ardentemente todos os dias na nossa vida, no nosso chamado, na nossa caminhada, nas nossas escolhas. E eu queria ver com você aí, abre aí em 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. Aleluia. Achou aí? 1 Coríntios 13:13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior deles é o amor. Vamos ler de novo aí, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior deles é o amor. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui de que tudo que nós vivemos, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós realizamos, irão permanecer 3 realidades, que é a fé, a esperança e o amor. E nessa noite eu quero falar com você sobre um desses pilares, sobre a esperança. Eu quero falar para você que você não pode perder a sua esperança. Você pode falar para alguém que está do seu lado aí? Não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. Sabe, e eu entendo que esperança vem de confiança. Esperança vem de dar um voto de confiança a respeito de algo, a respeito de alguma coisa. E quem sabe você chegou aqui essa noite
e diz assim: ah, Luciano, eu estou vivendo um dia de cada vez. Boa, é isso mesmo. É sobreviver um dia de cada vez mesmo. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos vivendo um dia de cada vez, mas debaixo de resquícios de desconfiança na nossa caminhada com Deus. A gente está, hoje eu estou aqui, mas será que vai dar certo? Será que aquele milagre vai rolar mesmo? Será que Jesus quer me curar? Será que eu vou ter que ficar assim para sempre? Será que Jesus quer transformar a vida do meu marido, da esposa, o meu casamento? Será que Jesus está vendo o meu filho nessa situação que ele está? E a gente está andando debaixo disso. E a esperança não tem como fluir se nós não tivermos total confiança em Deus. Se você não tiver uma total confiança em Deus, a esperança não vai fluir na nossa vida. E para a esperança, sabe, ela não tem como se manifestar na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, se não houver confiança para saber o quê? Que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, olha lá, Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, gente. Ele começou, Ele não vai te deixar parado para trás. E talvez você está aqui, ou talvez você está assistindo e já passou por tantas decepções, já passou por tantas lutas, medos, aflições, lutas que parecem intermináveis, mas hoje eu quero te encorajar: não perca a esperança, não desligue o céu, não pare, não desanime, amém? Se apegue nesses 3 pilares, na sua fé, na sua esperança e no amor de Jesus derramado sobre você, amém, querido? A nossa esperança está em Jesus. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa direção, Jesus é o nosso caminho, aleluia, glória a Deus. E quando nós falamos de esperança, também falamos do quê? De expectativa, porque a esperança é a expectativa de coisas boas, é sobre manter constante o quê? A nossa expectativa, gente. Você precisa ter expectativa, você tem que vir para o encontro com expectativa, nunca contando que vai ser o mesmo encontro, é 3 músicas, é isso, é aquilo, o pastor vai subir, vai orar, vai dar uma dançadinha, vai pregar. Não, cria a sua expectativa cada vez que você sai de casa. Sabe, eu tenho expectativa que meu casamento vai ser maravilhoso, eu tenho expectativa que meus filhos serão uma bênção, eu tenho expectativa que meus filhos serão mais crentes do que eu tenho expectativa que Ribeirão Preto não vai ser conhecida como a cidade do João Rock, a cidade do rodeio e muito menos do pinguim, mas vai ser uma cidade conhecida por um grande avivamento, por poder, sinais e maravilhas que vão invadir essa cidade, toda essa região. Eu tenho expectativa nisso, aleluia. Você precisa ter expectativa. Vamos lá, igreja, não perca a sua esperança. A esperança, ela deve o quê? Arder em nós todos os dias. Ter esperança é confiar que uma coisa muito grande vai acontecer, uma coisa muito grande vai se manifestar. Também esperança fala o quê? De expectativa de vida. Expectativa de vida. E aí a gente olha para Caleb. Como eu gosto de Caleb, gente. Ele recebe uma promessa com 40 anos de idade. E ele esperou com expectativa por 45 anos até que a promessa se cumprisse. Quanto tempo você está esperando a promessa aí? Não perca a esperança, aleluia. Será que ele perdeu a esperança alguma vez? Imagine os críticos de plantão. Caleb, eu acho que não vai rolar essa promessa não, Caleb. Olha aí, fulano morreu, ciclano morreu, eu vejo 1000 morrendo ao teu lado, 10.000 à tua direita, já você vai ser atingido. Acho melhor você esquecer isso, Caleb. 40 anos já passou, Caleb. Aquela época a gente jogava uma bola, jogava beach tênis, a gente corria. Hoje, Caleb, você está jogando dominó aí na praça.
só quer saber de pescar. Caleb, ó, o irmão já levantou a mão lá, não, você é jovem, você gosta de pescar. Mas Caleb tinha fé na palavra de Deus. Caleb, ele sabia que ele era aquilo que a palavra dizia que ele era. Ele tinha aquilo que a palavra diz que ele tinha. E ele podia aquilo que a palavra diz que ele podia fazer. Caleb, ele tinha esperança em Deus, gente. Olha esse texto de Números, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Será, gente? Será que o nosso Deus vai mudar de ideia para algo que Ele prometeu para você? Será que Ele estava confuso quando Ele te prometeu algo? Será que Ele estava perdido? Acho que eu vou mudar de ideia. Será, gente? Pensa nisso. Eu, como ser humano, eu posso mudar de ideia. Eu posso te chamar para tomar um café e esse café nunca acontecer. Não fala a Deus agora. Por quê? Mas Deus não falha, querido. Eu falho, mas Deus não falha. Se Ele te prometeu, podia ter dado outro exemplo, hein? Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Ele vai cumprir. Aleluia, isso aí, não perca a esperança que esse café vai sair. Aleluia. Gente, olha aí, as promessas de Deus são garantidas pelo próprio caráter de Deus, que é o que? Perfeitamente digno de confiança, gente. É o caráter do nosso Deus. Nós somos dignos de confiar em Deus. E a palavra fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós olhamos para o monte, nós sabemos de onde vem o nosso socorro, do nosso Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai mudar de ideia a respeito de você, amém? Tem uma história incrível, né? E continuando aqui, abra sua Bíblia em Josué 14, só para a gente ver o final dessa história. Aleluia, abre aí, Josué 14. Só para te animar, saber que no fim deu tudo certo para Caleb. Quem tem 40 anos aqui? 45. Aí, tem uma galera, tirando quem ficou com vergonha de levantar a mão. 40 anos, 45 anos, olha aí o texto que diz. Josué 14, 6. Eu estou chegando no 5. 14, 6, achou aí? Diz assim, ó. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. O que ele falou para Josué? Josué, é o seguinte, pega a visão aí. Ele era da zona leste. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. 8. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu o quê? Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Olha a promessa aí. 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida como prometeu, aleluia. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. E agora pega esse versículo 11 aí, ó. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Aleluia, querido. Olha aí a esperança, olha a expectativa. Aqui é um mix, né, de fé, de esperança, de expectativa, de perseverança, de uma mente forte, de alguém que sabe o que é saúde. E quem sabe você está aqui hoje com 30, 40, 50, 70,
e já está cansado. Ei, se renova, amém? Se renova em Jesus, aumenta a sua expectativa, faça como Caleb, 45 anos se passaram, mas eu estou pronto para avançar na direção da minha promessa. Senhor, pode continuar que eu estou aqui firme, pronto, esperando, porque eu creio que vai se cumprir. Então se renova na verdade, se apega na palavra e creia e não perca a sua esperança, amém? Glória a Deus, você está feliz ainda? Gente, nós estamos no meio do ano, tem mais 6 meses ainda pela frente. Se nós perdemos a esperança em Deus, o que nós vamos fazer? O que vai ser desses 6 meses para frente se a gente perder a esperança em Deus? Se a gente entregar os pontos, se a gente desligar o céu, o que vai ser? Olha isso aqui, ó. O caos desse mundo não pode mudar os planos que Deus tem para a tua vida. As notícias desse mundo, os problemas, as situações, as crises, sei lá o que tem amedrontado você, não podem mudar os planos que Deus tem para você. Sabe por quê? Jeremias 29:11, ó. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Quem disse? Eu? Não, o Senhor. O Senhor disse, ó, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para lhe dar um futuro e uma esperança. Aleluia, querido. É como se ele falasse assim, ó, relaxa que eu sei o que eu estou fazendo, vem na minha, caminha comigo, que eu sei que eu estou fazendo. Gente, nós não estamos na mão de homens, você não está na mão de homens, nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso, que sabe os planos que Ele tem para nós, um Deus que nos criou por um propósito. Você lê Salmo 139, ele fala o quê? Quando você não tinha forma no ventre da sua mãe, Ele conhecia cada osso do seu corpo, a sua vida estava escrito no livro dEle. Você acha que Ele não está cuidando de você? Você acha que tem motivo para nós perdermos a esperança? Um Deus que nos ama e sabe tudo ao nosso respeito, até os fios do nosso cabelo são contados. Ele é aquele que nos conhece, gente. Ei, você é o alvo da atenção de Deus. Você pode declarar isso? Eu sou o alvo da atenção de Deus. Ei, como filho de Deus, como nova criatura, Deus tem o compromisso de prover e cuidar de você. Deus tem o compromisso de prover e cuidar da gente, porque nós somos filhos amados. Você é filho, você não provê o seu filho, você não cuida do seu filho. Deus é a mesma coisa, ainda mais, porque o amor dele é incondicional por nós. Ele te ama tanto que ele te deu uma digital, você é único, você é singular, ele te ama com singularidade. Então não perca a esperança, amém? Sabe, Ele nos fez com um propósito. Nada que Deus faz para a gente é sem um projeto. Olha para Adão e Eva. Ele criou, a terra era sem forma e vazia, e Deus jogou Adão e Eva lá e falou, se vira. Não, gente, não foi desse jeito. Ele criou o quê? Transformou as trevas em luz. Fez separação das águas. Fez a plantação das árvores, criou o sol, a lua, criou os animais, o rato, o cavalo e tudo mais. Criou, o homem, e depois que ele criou o homem, ele já estava com tudo pronto, gente. Era um verdadeiro resort para eles ali. Sabe aquele resort lá de Maldivas? Deve ser top lá, né? Eu não fui ainda. Eu vou um dia, alguém me abençoar para eu ir lá. E imagine aquele lugar, gente, eles chegando naquele lugar, era mais ou menos isso, tinha um verdadeiro resort para eles, porque Deus tinha um projeto para eles, e Deus tem um projeto para a gente. Quando a gente é guiado e dirigido pela palavra dEle, quando eu sou dirigido pelo aquilo que Ele tem como promessa para a minha vida, já vai estar tudo pronto, então não perca a sua esperança. E queridos, esperança é completamente conectado com a fé. Uma é conectado com a outra. Hebreus fala aí, Hebreus 11:1. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem ainda, como o pastor Hélio nos ensina.
Então fé, ela é a certeza, fé é sobre manter a minha certeza. É Moisés que as mãos levantadas lá, o povo vencia, quando abaixava o povo perdia. E ele manteve firme as mãos dele, Arão e Hur segurando um de cada lado lá. Enquanto as mãos estavam firmes, ele vencia, gente. E é sobre isso, é sobre mãos firmes. E você sabe muito bem, você que já faz atos, que fé não é sobre quantidade nem tamanho, mas fé é uma questão de duração, amém? É o quanto eu me mantenho naquela posição. É Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, a fé dele estava ligada. E a hora que ele viu o vento, as circunstâncias, o que aconteceu? Aquilo desligou a fé que fazia ele caminhar sobre as águas. Então fé é a nossa certeza, sabe? Você precisa manter a sua certeza na palavra de Deus, num Deus supridor e num Deus todo-poderoso. Aleluia! Se eu perco a esperança, jamais conseguirei caminhar nessa certeza. Elas estão conectadas, gente. Se a gente olha para o povo hebreu lá, 400 anos de escravidão. Será que tinha murmurador lá? Claro que tinha, um monte ficou para trás. Mas eu creio que naquele meio tinha alguém que tinha uma esperança. Calma, filho. Calma que vai chegar um libertador. Calma que Deus vai cuidar da gente. Calma que na hora certa vai vir um libertador. E veio Moisés. Amém? Fala para quem está do seu lado aí, não perca a esperança. Tem uma história em 2 Crônicas 32, que tinha um rei chamado Senaqueribe, e ele ameaçou invadir Judá. A galera ficou desesperada, preocupada, foram falar com o rei Ezequias, e ele foi diante do Senhor e ele mandou essa palavra para o povo, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Você tem o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia! Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou e já saiu cantando: assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É isso, gente. Eles já chegaram desse jeito. Aplaude ao Senhor. Aleluia. É o que você precisa cantar. Aleluia. Essa é a sua declaração de fé. Amém. E eu vou receber esse dom do canto logo em nome de Jesus. Abra aí em Marcos 5:24 para a gente ir para os finalmente. Marcos 5:24. Segunda, eu tive a oportunidade de cantar na Atos. Só tinha o Douglas ali, o Stanley não estava. Olhei para um lado e para o outro, não tinha ninguém para fazer o louvor. E eu falei: será que é o Espírito Santo que está me dando essa chance? Aí o outro lado, aí o homem exterior falou: não vai, cara. Deixa assim. Não vai. E eu fiquei naquele impasse. E eu espero não chegar naquele dia o Senhor falar: aquele dia era o dia que eu ia te batizar com as línguas do Eli Soares, do Thales Roberto, e você não foi. Amém. Mas é tudo bem. Marcos 5:24, achou aí? Diz assim, ó, você conhece esse texto já. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, gente, 12 anos, hein? Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela só piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, olha aqui o espírito da fé, hein? Que a gente está aprendendo, criei, por isso falei. Ela disse: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo, no mesmo instante, a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem te tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé, a sua certeza, a sua convicção salvou você. Vá e fique livre desse mal. Amém, gente? Olha a situação dessa mulher. Há 12 anos num cenário de derrota, 12 anos num cenário de sofrimento, 12 anos excluída da sociedade, uma mulher impura, quando estava no período menstrual não podia chegar perto de ninguém, e essa mulher há 12 anos excluída da sociedade, 12 anos, pensa aí na sua vida de 12 anos para trás, quanto tempo faz? 2013, mais ou menos, 12 anos, agora imagina, 12 anos daqui para frente, você só perder? Misericórdia, 12 anos, perder sangue, perder dinheiro, perder amigos, perder relacionamento, perder. Mas um determinado dia essa mulher recebe o quê? Uma gota de esperança. Eu acho que alguém mandou um WhatsApp para ela, falou assim: no Sicredi, Jesus está em Ribeirão. Ou mandou lá o status lá no Instagram, postou, partiu ver Jesus. Ou alguém estava gravando um stories: Jesus está aqui, Inácio Luiz Pinto 570, Academia da Fé, vem para cá, noite de milagres. E despertou naquela mulher uma expectativa, gente. Uma expectativa, sabe, de que lá na frente iria se conectar com a fé. E o milagre já começou o quê? A ser gerado dentro dela. Quando ela recebeu a notícia, o milagre começou a ser gerado. Ei, o milagre precisa ser gerado dentro de você. É o sonho de ser mãe. Vai gerando em você esse milagre. Já compra o sapatinho, deixa lá separado. Sabe? É o milagre de ver uma família restaurada. É o milagre de ter a sua casa própria. Vai se posicionando, compra um chaveiro, se prepara. Eu tenho no meu coração a expectativa que a gente vai comprar a nossa casa própria. E sabe o que eu fiz? Eu coloquei aqui, atrás da minha, nem a Renata sabe disso. Atrás da minha Bíblia eu fiz um contrato. E eu grampeei aqui pela fé esse contrato. E todos os dias eu oro sobre isso. E todos os dias eu declaro, porque eu estou cheio de expectativa. Eu não sei como Deus irá fazer, mas vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Porque eu estou diante de uma palavra. Tem versículos bíblicos aqui que eu me baseio todo dia. A minha expectativa é essa. Às vezes a tua expectativa é de uma família restaurada. É de alguém se converter, o seu marido, a esposa. Eu contei, acho que aqui eu nunca contei, da mulher da blusa. Lembra, amor? Que ela ia para a igreja e colocava a blusa do marido na cadeira do lado e falava: aqui é o lugar do meu marido, mas cadê ele? Ele vai um dia sentar aqui. E a blusa ficava lá e ela do lado. E todo dia ela ia para o culto com aquela blusa. E na hora de cantar: dá a mão para o seu irmão, segura a blusa aí, é o braço do meu marido. E teve um dia que aconteceu e o marido dela se converteu e entregou a vida para Jesus. Então o milagre, ele precisa ser gerado dentro de nós. E querido, eu não sou um coach aqui que estou tentando te motivar, nem entendo nada disso. O que eu estou falando para você é a verdade da palavra de Deus, para você não perder a esperança pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela tua vida profissional, pelo propósito de Deus na sua vida, porque aquela mulher, ela construiu um caminho de esperança, aonde todo mundo só via perda. E quem sabe as palavras que vêm para você são essa palavra de perda: não vai dar certo, para, desiste, fecha essa empresa, sai desse lugar, larga desse relacionamento, larga essa mulher, larga esse homem. Ei, essa mulher construiu um caminho de esperança, aonde ninguém via, mas você tem o Senhor que te guia e te dirige nesse caminho de esperança. Ei, nós temos um caminho, sabe, eu tenho um caminho que é muito maior que as minhas contas.
Eu tenho um caminho que é muito maior que os meus problemas. Você tem um caminho que é muito maior que um diagnóstico médico que foi dado para você. A semana retrasada nós chegamos no HC, a Rê está indo comigo agora. E aí eu pego o número dos quartos que a gente vai visitar e a enfermeira falou, aquele quarto X já está no paliativo. Só vai lá dar uma palavra porque ali não tem mais jeito. E a gente chegou lá. Eu falei, é desses que Deus, é esse que não tem mais jeito, que é onde Deus trabalha. E a gente começou a conversar com aquela mulher, uma senhorinha, estava com HIV, HPV, tinha câncer, estava assim, sabe, muito magrinha, muito. E a gente conversando, falando com ela, daqui a pouco ela soltou, que ela tinha muita raiva do marido que havia morrido, porque foi ele que transmitiu para ela a doença. E aí na hora, a gente, não, você precisa perdoar ele, gente. Ele já morreu, vivo ou morto, você precisa perdoar. Agora é a tua vida, é a tua caminhada com Deus. Você está aqui nesse leito aqui, você está guardando rancor. Você está guardando rancor. E a gente orou por ela, por cura. Ela entregou a vida para Jesus. Ela perdoou o marido, declarou perdão para o marido. E a hora que a gente estava indo embora, ela falou assim, eu vou morrer. Quando vocês vêm orar por alguém é porque vai morrer, né? Aí eu falei, não, você vai viver. E eu falei, ainda que Jesus quisesse te levar hoje, já estava tudo certo, você iria para os braços dele. Ai, mas eu não quero ir não. Aí eu falei, mas a senhora não vai, Jesus te curou. E a gente veio embora. Na outra semana seguinte a gente chegou lá, eu falei, cadê a fulana? A enfermeira fez assim, deram alta para ela. Eu falei, como assim? Sei lá, deram alta para ela. Ela foi embora, saiu ontem à tarde daqui. Então, queridos, sabe, nós temos um caminho de esperança, nós temos uma palavra de um Deus todo-poderoso que cuida, que supre e que luta as nossas guerras. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aplaude ao Senhor, aleluia, aleluia. Nós não fomos chamados para ser mais um na multidão, gente. Quantas pessoas tocaram em Jesus naquele episódio? Quantas pessoas andaram com Jesus, passaram meses ouvindo Ele, vai para lá e vai para cá, ouvindo os sermões dele, os sermãos dele. Sabe, não é sobre ouvir. Se o nosso coração não for uma terra fértil, não adianta. Se o nosso coração não estiver cheio de esperança, não adianta. Se eu não crer no que eu ouvi, não adianta. Sabe, se eu não tomar atitude sobre o ouvir, não adianta. Não seja mais um na multidão. Não se acostume com a igreja. Não se acostume com essa palavra que você recebe aqui, sabe? Vem para cá para viver uma vida cristã vitoriosa de verdade. Aleluia. A esperança caminha com a intencionalidade. Sabe, eu preciso ser intencional, querido. Eu preciso ser intencional para declarar que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Ser intencional para falar esse ano, sei lá, eu vou casar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ajudar pessoas, eu vou mais na igreja, eu vou conhecer mais Jesus, eu vou cair para dentro desse lugar secreto. Seja intencional, amém? E o que eu estou te dizendo aqui não é um mantra não, tá? Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, não é isso não. É uma decisão de fé, é uma confissão de fé com base na palavra de Deus que é para a tua vida. Amém, querido? Galera, pode subir da banda, eu já vou concluir. E sabe o que eu acho mais top nesse texto? É que Jesus fala para os discípulos assim, quem me tocou? E tinha uma multidão lá naquele meio. Quem já andou de metrô lá em São Paulo, fez baldeação na Sé aqui? Gente, é mais ou menos isso aí, não é? Todo mundo te toca, você não precisa nem querer entrar no metrô, você entra sozinho. E se você vacilar, você sai do outro lado. E Jesus falando, quem me tocou? Sabe? E quando ele olhou para aquela multidão, ele disse para aquela mulher, né? Ele queria dizer para ela, né? Filha, a tua fé te salvou. Agora me segue, cumpre o propósito para qual eu estabeleci. Ou seja, agora seja meu instrumento. Agora vá, fale para as pessoas. Sabe, não se esconda mais na multidão, leve essa palavra de cura para essas pessoas. E agora presta atenção nisso, quantas vezes nós recebemos uma bênção, recebemos algo de Deus e a gente vai e se esconde atrás da multidão. Você pediu tanto para Deus te dar uma empresa, para a sua empresa crescer, para a sua empresa prosperar, e aí o que você fez? Você se escondeu na multidão.
e não tenho mais tempo para ir na igreja. Agora não dá, agora eu tenho muito compromisso, agora eu tenho que crescer, agora eu tenho que avançar, agora não dá. Eu preciso viver de final de semana, gente. Como que eu vou na igreja? Eu preciso passear, eu preciso estar com a família, preciso viajar. Quantas vezes, sabe, você orou tanto para Deus te dar alguém para se relacionar, uma promessa para você, e aí quando você recebe, você faz o quê? Você sai da igreja, você deixa Jesus, você abandona o seu chamado. Você orou tanto para passar naquele concurso de faculdade, naquele concurso na faculdade, num cargo de trabalho, e aí o que a gente faz? Se esconde na multidão. Não dá mais para ir na igreja, não dá mais para estar junto com a galera, não dá para servir. De domingo eu preciso descansar. Mas e seu chamado? Chamado? Só se for aquele filme lá, sabe? Meu Deus, me dá um carro. Se você me der um carro, eu vou em todo encontro e vou dar carona. Eu acho que Deus faz assim, kkkk, Ele manda no WhatsApp lá. Porque a gente abandona. A gente acaba sendo mais um na multidão, e Jesus não te chamou para ser um espectador, amém? Ele quer contar com você na obra que Ele tem para cumprir. Ele quer que você renove a sua esperança, porque Ele quer contar com você na obra que Ele tem para você. Aquela mulher chegou em Jesus, e depois Jesus já começou a criar uma esperança nela. Você chegou até Jesus com a esperança de que Ele mudaria a sua vida, e Ele mudou, e ainda vai mudar muito mais. E agora Jesus colocou a esperança em você, que você vai ser um instrumento para Ele, que você vai cumprir o seu chamado, que você vai libertar pessoas que estavam indo para o inferno, para que essas pessoas sejam salvas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Quando você faz a obra, Deus faz a obra na tua vida, amém? Jesus tem esperança em você, para que o nome dEle seja conhecido, amém, querido? É sobre Cristo em nós, é sobre Cristo através de nós. Curva a sua cabeça aí um pouco, feche os seus olhos.